Quando nós falamos do rosário, falamos do terço, né? Nós lembramos das aparições de Nossa Senhora, né? Em Fátima, Lourdes, em que vemos Bernadette, aquela menina simplesinha, rezando o terço com Nossa Senhora, lá na gruta de Massabielle, né? Lá em Lourdes. Lembramos dos 3 pastorinhos lá em Fátima, em todas as aparições, Nossa Senhora manda rezar o terço, né? Rezai o terço todos os dias, continuem a rezar o terço. Em resumo, a mensagem de Fátima são 2 palavras, né? Penitência e oração. E quando se fala de oração, fala do terço. Rezai o terço todos os dias, em todas as aparições. Em 1947, quando Nossa Senhora aparece ao Bruno Cornacchiola, lá em Roma, aquele protestante Bruno que tinha planejado, tal era o seu ódio à igreja, tinha planejado matar o Papa, e ele se converte lá também numa gruta, lá em Roma. Nossa Senhora, na aparição a ele, e depois das outras aparições a ele também, insiste na necessidade de rezar o terço, sobretudo nas catástrofes que aconteceriam sobre o mundo. E por que então o terço? Por que o rosário? 45 papas falaram sobre o rosário. Desse se destaca Leão XIII, que foi papa no final do século XIX e morreu em 1904, sucedido por São Pio X, que também falou do rosário. Só Leão XIII fez 44 documentos, é chamado Papa do Rosário. E ele foi quem decretou o mês de outubro, o mês do rosário. Por que o rosário é tão importante? Por que tão importante? Porque é sinal da proteção de Deus pelas mãos de Maria. Se nós vemos que quando foi jogada a bomba atômica lá em Hiroshima, no final da Segunda Guerra Mundial, Hiroshima e Nagasaki, 2 cidades católicas do Japão, as mais católicas, e lá em Hiroshima havia uma espécie de convento, onde tinha lá os padres jesuítas, na sua casa paroquial, para atender aquele povo como missionários, e e lá tinha a sua igreja. Foi o único edifício que não foi atingido, né? E lá os padres ficaram vivos, né? E depois não tiveram nenhuma sequela. Depois da bomba, um dos padres que morreu na década de 70 dizia que eu já falei para 200 cientistas o que aconteceu e falei para eles, quem nos protegeu foi Nossa Senhora. Nós seguimos lá a mensagem de Fátima, rezávamos o terço todos os dias como Nossa Senhora pediu. E foi Nossa Senhora que nos protegeu. Não ficou nenhuma sequela de radiação ou coisa do tipo. Mas por que então o rosário é tão importante e nós devemos rezar o rosário ou o terço diariamente? Primeiro, o rosário é uma escola. O Papa Paulo VI dizia que é um compêndio do Evangelho. É uma escola. Uma escola que tem, num resumo, tudo aquilo que nós devemos desejar e pedir a Deus pelas orações, e que tem um verdadeiro programa de vida para nós, pelos mistérios que nós contemplamos. A oração, ela pode ser vocal, diz o catecismo, ou mental. A oração vocal é mais externa e ela deve expressar aquilo que nós temos aqui dentro. A oração vocal, ela, em geral, são aquelas orações aprovadas pela igreja. E a oração mental, também chamada de meditação, é aquela que nós fazemos só com o espírito, contemplando, fazendo propósitos, aplicando algum tema, alguma cena à nossa vida, e a partir daí fazendo propósitos. Tanto uma como outra são necessárias. Quando Jesus fala vigiai e orai, essa oração vocal e oração também mental. O culto que nós damos externamente deve ser expressão de um culto dentro do nosso coração.
É claro que os dois modos de orar, eles são extremamente ligados e devem expressar o culto do nosso todo, corpo e alma a Deus. Nós nos prostramos diante de Deus para adorar, para pedir graças, para agradecer e para pedir as coisas que nós necessitamos. Isto é a oração. Das orações vocais, duas se destacam, que formam um verdadeiro tratado no catecismo. O catecismo de São Pio X, por exemplo, tinha lá como 4 partes: credo, oração, mandamentos e sacramentos. O catecismo da Igreja Católica vai na mesma linha. Credo, tudo que devemos crer; oração, tudo que devemos desejar e pedir a Deus; mandamentos, o que devemos fazer; e sacramentos, que são os meios, canais da graça. E quando nós falamos do tratado da oração, nós vamos ver se destacando o Pai Nosso e a Ave Maria. O Pai Nosso, que é uma oração muito concisa, e é uma oração ensinada pelo próprio Jesus Cristo. Os apóstolos chegaram a ele e disseram: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. E Jesus lhe diz então: quando orardes, dizei, Pai Nosso. Então a primeira coisa é ter essa relação filial com Deus. Deus não é um ser distante, mas Deus é Pai. Então há essa proximidade de Pai. Quando orardes, dizei, Pai Nosso. Nosso, porque não é Pai só seu, é Pai de todos. Pai porque criou, diz lá o Catecismo Romano. Pai porque nos resgatou. Pai porque cuida de nós com a sua providência. Pai porque nos ama e Pai porque nos adotou como filhos, pelo batismo. Então no Pai Nosso nós temos as petições, pedimos a glória de Deus, depois pedimos também para nós. E nos leva também a um bom relacionamento com o próximo, porque nós não só pedimos o pão de cada dia, o pão material, com todas as necessidades que nós temos, pedimos também o próprio Jesus Cristo na Eucaristia, o pão dos anjos. Nós pedimos a Deus que nos perdoe, como nós perdoamos, que nos livre do mal e que não nos deixe cair em tentação, e nos livre do mal eterno. De modo que o Pai Nosso tem tudo aquilo que devemos desejar e pedir a Deus aqui na terra. Por isso devemos rezar todos os dias. A Ave Maria vai na mesma linha, porque a Ave Maria foi feita primeiro pelo anjo, a saudação angélica, que fala em nome de Deus, a saudação a Maria. E saudando a Maria, nós saudamos o próprio Deus pelo que Ele fez em Maria. Honrar Nossa Senhora é honrar o próprio Deus, porque o que nós honramos em Nossa Senhora, tudo aquilo que Deus fez nela e ela correspondeu. O Senhor fez em mim maravilhas, e santo é seu nome. Por isso todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Senhor fez em mim grandes coisas. De modo que quando nós rezamos a Ave Maria, nós estamos saudando Maria Santíssima, honrando Maria, em primeiro lugar, por tudo que Deus fez a ela. E, em segundo lugar, pela resposta dela, como discípula, como escrava do Senhor, para que nós possamos imitá-la. Ela é bendita entre todas as mulheres. Não é uma mulher como outra qualquer, como muitos querem colocar. Não foi apenas um instrumento que Deus usou, uma ferramenta para trazer seu filho e depois deixou para lá. Deus não faz assim nos seus planos. Mas Ele engrandece Maria, porque Maria é a única criatura que pode dizer para Deus, meu filho. A única que pode chamar Deus de filho é Maria. Filho, por que fizestes isto conosco, filho? Eis que teu pai e eu te procurávamos cheios de aflição. Maria chamou Deus de filho. Jesus é filho de Deus, é Deus. Então honrar a Maria é honrar esta grande mulher com todos os seus privilégios, que partem do principal, que é ser a mãe de Deus. O Senhor fez em mim maravilhas.
Então o terço é um itinerário em que nós começamos numa caminhada, primeiro pelo Pai Nosso, pedindo tudo aquilo que devemos desejar e querer do nosso Pai. O Pai então vai nos acolhendo, mandando o seu Filho, e as Ave-Marias são como que um caminho que nós fazemos. Por isso, quando rezamos o terço, devemos imaginar que estamos num itinerário. Cada conta do rosário é um passo que nós damos, contemplando um mistério com os olhos de Maria, na companhia de Maria. Quem teve mais participação em todos os mistérios do rosário, senão a própria Virgem Maria? Acabamos de ouvir a Anunciação, mas vamos chegar lá na cruz, vamos chegar lá em Pentecostes, vamos ver sempre Maria, sempre Nossa Senhora. Então, rezar o rosário é rezar não só fazendo uma oração vocal, o Pai Nosso, Ave Maria, ou as Ave Marias, mas é também caminhando nesse itinerário, meditando, contemplando os mistérios da redenção, os mistérios de amor, para contemplarmos, aprendermos na escola de Jesus e de Maria e para vivenciarmos esses mistérios no dia a dia. E assim nós colocamos em prática aquilo que São Paulo disse: tende entre vós os mesmos sentimentos que Jesus Cristo. Porque São Paulo podia dizer: meu viver é Cristo, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Como ele poderia dizer isso se ele não tivesse, durante a sua vida, depois da conversão, tantas e tantas vezes meditado em todos esses mistérios, em todos esses passos dados por Jesus, até a sua ascensão ao céu? E depois, por que não dizer também de Maria, nessa companhia que fez da vida de Jesus? Por isso São Paulo dizia: meu viver é Cristo. De modo que rezar o terço é caminhar nessa escola, nesse itinerário, a cada mistério, contemplando, meditando, fazendo propósitos, para depois colocar em prática. É realmente viver o Evangelho a cada dia. O católico tem essa vantagem quando reza o terço, porque ele, a cada mistério, ele vai lá dentro do Evangelho, né? E aprende. E no final de cada dezena, nós chegamos a aquilo que é o objetivo do cristão, que é dar glória à Trindade. Quando nós dizemos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, nós estamos aí chegando ao que é o objetivo do ser humano, que é o cume de toda a vida humana, que é dar glória a Deus. Glorificar a Deus, participar, no certo sentido, da glória de Deus, que com Ele, glória e Ele se confundem. Então, quando chega a glória ao Pai, eu me encontro com a Trindade, eu me prostro diante da Trindade. E assim a cada dezena. Vocês estão rezando bem o terço? Pensam nessas coisas? Olha o tesouro que tem na mão. Ele continua o tesouro. Aí alguém pode perguntar: mas padre, muita gente reza o terço e às pressas, correndo. Você pode ter um tesouro na mão e não dá valor. Tem um tesouro aí. Então, o terço tem essa beleza e essa profundidade. O Papa Leão XIII colocava o terço como uma solução para os problemas modernos. Aí a gente entende Nossa Senhora mandar rezar o terço como solução. Rezem o terço, rezem o terço. Como eu disse, morreu o Papa Leão XIII em 1904, em 1917 Nossa Senhora aparece, portanto, não muitos anos depois, né?
Por que então o Papa dizia isso na época? Isso é corroborado pelos papas depois também. Nós temos hoje 3 graves problemas na sociedade moderna, né? O primeiro é o sentido de família. Problemas nossos, internos, dentro da igreja, né? E da sociedade moderna. Segundo, a perda do sentido do sacrifício. E terceiro, a perda do sentido de eternidade. E Papa Leão XIII dizia que o terço vem, o rosário vem de encontro a estes 3 desafios, ou estes 3 problemas graves do homem moderno. Primeiro, a perda do sentido de família, a crítica aos costumes, a crítica à vida, à união do casal. Aí a gente vê o divórcio. Hoje, mais recentemente, a questão do aborto, ideologia de gênero, união homoafetiva, como querem dizer, como dizem por aí. E outros problemas dos filhos, uma educação muito liberal, inversão de valores. Quer dizer, nós vemos a família toda esfacelada. A família cristã se esfacelando de tal forma que, destruindo a família, você destrói a sociedade, porque quando se destrói a família, você manipula todo mundo de acordo com o que você quer. Por isso fazia parte do Manifesto Comunista de Marx e Engels, exatamente, temos que destruir a família. E eles usavam um termo, temos que destruir a família, que é a família de origem burguesa, e tem que acabar, senão nossos planos não chegarão ao fim. Não conseguiremos enquanto tiver essa família. Temos que destruir a família. Daí o plano para destruir a família, começando destruindo a mulher, depois os filhos, depois o homem. E foi um plano arquitetado e vem em ação, uma verdadeira revolução cultural no mundo. E o Brasil não fica atrás disso, muito pelo contrário, exatamente para destruir a sociedade e tirar dos homens os valores cristãos. E há um combate aberto, inclusive dentro de certos setores da igreja, àquilo que eles chamam de moral judaico-cristã. E quando fala de moral familiar, tem que destruir isso, porque isso impede o homem de ser ele mesmo. Ainda colocam Jesus Cristo como cúmplice desta ideologia. O rosário, quando nós meditamos os mistérios gozosos, o que é que nós contemplamos? Uma família. A família modelo. Uma mãe, um pai adotivo, e um esposo, legal, e um filho. Com todas as suas alegrias e sofrimentos, mas uma família modelo. Jesus, Maria e José. Quem não se encanta diante daquele lar de Nazaré, diante da obediência e de submissão de Jesus, diante da grandeza daquela mulher, Maria, sendo tão grande e tão importante, o marido diz, vamos para o Egito, e ela, vamos. Eu vou a Belém me inscrever, ela disse, eu vou contigo. Não precisava, eu vou. Não tem um lugar para nascer o menino, não tem problema, nasce na gruta. Cuidado dessa família na prática da fé, a ida à sinagoga, ao templo, a vivência no dia a dia, os trabalhos. Imagine, 30 anos Jesus ficou nessa família ali. Os mistérios gozosos resgatam este valor familiar. Mas há também a perda do sentido do sacrifício. Com esse grande crescimento tecnológico que fez muito bem ao homem,
o homem cresceu tecnologicamente assim em poucos anos. Infelizmente não houve um crescimento como ser humano, um crescimento moral, né? E o homem ficou muito acomodado, né? Avesso a qualquer coisa que seja sacrifício. Então, o que é difícil, nós temos aquela tendência de não fazermos. É muito difícil. Então, quando tem qualquer sofrimento, nós logo nos desesperamos. Às vezes, coisas mínimas, uma crítica, a gente já pula. Ai, meu Deus, houve tempo que a gente ouvia tantas coisas e apanhava no rosto, estava lá firme, pronto, com coragem, com ânimo, sem reclamar. Hoje nós vivemos reclamando de tudo. Se está calor, reclama. Se está frio, reclama. Se está sol, reclama. Se está chuva, reclama. Se venta, reclama. Se está parado, reclama. Se o carro da frente vai devagar, reclama. Se o ônibus demora, reclama. De tudo. Nós não queremos fazer nenhum sacrifício. Não sabemos relevar os problemas. Não sabemos suportar as dificuldades da vida. Nós somos avessos a qualquer sacrifício. E os mistérios dolorosos nos levam exatamente no sentido contrário. Nosso Deus se fez homem e levou a cruz aos ombros. E antes de levar essa cruz, ele foi chicoteado, flagelado, foi humilhado, maltratado, levou escarros, socos, coroas de espinhos e estava lá firme. Não perdeu a dignidade. Era um homem. Um homem verdadeiro, com coragem, com dignidade. Quando se estuda o Santo Sudário, e a gente estuda o sofrimento do homem do Sudário, os cientistas unanimemente dizem, é um homem de dor, mas um homem que não perdeu a sua dignidade, está lá no próprio olhar, estampado no sudário. Os mistérios dolorosos nos levam a isso. Lembro agora uma vez Napoleão estava passando em revista a tropa e viu lá um soldado lá meio desajeitado, meio desengonçado, né? Olhou para ele assim, meio bravo, né? E disse, qual é o teu nome? O soldado disse, Napoleão. Ou troca de nome ou muda de porte. Com esse nome, não. Mesma coisa o cristão. Qual é o teu nome? Sou o cristão. Mas desse jeito? Então muda de porte. Tenha dignidade, né? Seja corajoso, forte. Deus está contigo. Seja homem firme. Quando digo homem aqui, eu digo homem e mulher, né? Firme, ser humano. Com dignidade. Seja capaz de dizer não, quando for preciso. Seja capaz de sofrer, de apanhar no rosto, se for preciso, por amor a Deus. Mas não perca a dignidade. Seja forte, corajoso. Lá no céu, vou dizer uma coisa para vocês, hein? Lá no céu não entra ninguém mole, preguiçoso, acomodado. Não tem nenhum lá. Então, quem for isso, trata de mudar, que senão não chega lá, não. Os mistérios dolorosos nos levam a isso. Né? Mas temos que ter também o sentido de eternidade. Né? Sentido de vida eterna. Né? Nós nos esquecemos muitas vezes disso. E a propaganda contra o céu é muito grande. O paraíso é aqui na terra. O que é que os comunistas prometem? Um paraíso na terra. O que é que aqueles que só visam o lucro prometem? Um paraíso na terra. Mas o nosso paraíso não é aqui, é no céu. Então esse sentido de vida eterna, de que aqui na terra nós estamos nesse itinerário, nessa caminhada, rumo ao céu, isso deve ficar bem claro. E os mistérios gloriosos nos fazem pensar nisso. Nos levam a isso. Pensar no céu. Mas para termos essa vivência, pensando no céu,
nós temos que nos espelhar e nos configurar com Jesus, que é a luz do mundo. Aí nós completamos o rosário, e foi nesse sentido que o Papa João Paulo II, ele colocou os mistérios luminosos para serem essas luzes nesse nosso caminhar aqui na terra. E aí nós completamos a vida de Cristo, né, nesse itinerário rumo ao céu. Vamos rezar então o terço todos os dias. Por isso Nossa Senhora mandou rezar o terço. Tão simples, tão fácil, então rezemos todos os dias. Não existe problema no mundo que não se resolva com o terço. Isso diz Nossa Senhora ao beato Alano Laroche. Irmã Lúcia também dizia isso, né? Qualquer problema, mesmo que seja internacional, com o terço se resolve. Então vamos rezar o terço. Vamos fazer propaganda do terço. Vamos rezar o terço em família. Faça lá seu oratório em casa, reze o terço em família. Os casais estão começando aí, se preparando para o casamento. Já comece os namoradinhos a rezarem o terço juntos. Vão crescer com o terço. Ficaram noivos, o terço. Casaram, o terço. E continuem. Terço todos os dias. Vamos fazer propaganda, falar do terço. E pedir a Nossa Senhora que nos guarde, porque o terço vai ser esse caminho, esse meio simples de nós estarmos juntos de Deus e nos santificarmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.